Alô você, gente, está começando mais um episódio do Namira Cast aqui na Rede Antena 7, no 7 segundos e também na 96 FM de Maceió. Você vai poder acompanhar esse episódio inteiro na íntegra, trazendo sempre um convidado especial. E hoje a gente traz aqui nada mais, nada menos do que a deputada estadual, ela que tem uma história muito interessante, gente. Ela foi eleita com apenas 21 anos de idade, deputada estadual, se tornou uma deputada estadual mais jovem do Brasil ali em 2019. Conquistou espaço na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, construiu um mandato marcado por marcas que ela defende, né, como a mulher, a juventude, empreendedorismo, desenvolvimento regional aqui do Estado de Alagoas. Então, estamos falando dela, Cibele Moura. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, vai ser um prazer poder fazer essa conversa, a gente conversar sobre Alagoas, conversar sobre os problemas que Alagoas enfrenta, as soluções que a gente vem encontrando e como é que o meu mandato, o nosso trabalho vem conseguindo ajudar as pessoas. É uma pergunta até que parece comum, mas eu acho relevante perguntar, né? De onde surgiu esse interesse pela política numa opinião tão nova, né? Que geralmente as meninas pensam em ser médica, enfermeira, empreender, fazer qualquer outra coisa, menos entrar na política tão jovem. Claro, você tem parentes, né, na política, você tem pai, eu acho que mãe também já envolvido na política, mas às vezes quando a gente vê alguém dentro de casa, já naquela missão, muitas pessoas não copiam aquilo, né? Tomam outros caminhos. E você resolveu tomar esse caminho, essa decisão. De onde partiu esse desejo de fazer política? Olha, eu sou formado em Direito, terminei a faculdade de Direito lá na UNIT, hoje Undima, acho que é assim que tá. Unima, né? Unima, acho que é assim que tá o nome. E eu costumo dizer que o desejo de vir na política é, sim, fruto de ter visto a boa política ser sido feita, de ter visto as coisas acontecerem, a vida das pessoas mudarem, a gente conseguir fazer. Eu vi isso desde muito nova. E aí muita gente até surpreende. Primeiro porque poucos políticos admitem isso. Muita gente tenta esconder a bagagem familiar. Não é o meu caso, não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Saiu uma pesquisa essa semana do Instituto Ibrap que coloca meu pai, prefeito de Paripuera, com 88% de avaliação. É uma avaliação muito positiva. Então, a política que eu acredito é essa política que faz o bem para as pessoas, a política que muda de verdade, e é por isso que Paripuera reconhece. Mas, quando a gente conversa com um médico, e digo isso com muita tranquilidade, quando a gente entra numa turma de medicina ou numa turma de direito, provavelmente mais da metade daquela turma tem pais médicos ou pais advogados. Se você entrar numa turma de fisioterapeuta, muito possivelmente alguém ali também tem um fisioterapeuta ligado à sua história. Assim é com os empresários e assim com os políticos. Isso é uma construção natural, de espelho, de acreditar, de ver como é que acontece. Estados Unidos é um grande exemplo. Talvez a família política mais tradicional do mundo sejam os Kennedys. E a gente segue por várias gerações, com gente até de vertentes políticas diferentes. Isso que é interessante. Costumo dizer que eu e minha família, a gente não concorda com tudo, mas a gente concorda com o principal, que é mudar a vida das pessoas. Então, o interesse ele veio de ver a boa política sendo feita e da vida das pessoas melhorarem quando a gente vê que a política, com seriedade, ela muda a vida das pessoas. Mas também de ver que se não for feito com seriedade, muda para pior a vida das pessoas e a gente não pode aceitar isso. É verdade, eu falo sempre que a política pode mudar tudo, né? A política ela tem uma relevância que as pessoas... A fama do político ela ficou muito má, né, durante os anos, né? O político é associado à roubalheira, corrupção, compra de voto, mas tem um político que realmente se compromete em trabalhar pelo povo, fazer leis, criar projetos, tentar executar projetos também para que mude a vida das pessoas. E, por exemplo, nós temos agora uma onda, né, de pessoas que tentam, em busca de saúde, emagrecer. Tem a questão da bariátrica, tem as canetas emagrecedoras, tem aí a Monjaro, que é um remédio que está mudando a vida de muita gente, mas precisa de uma política pública, porque o pobre não tem acesso a um medicamento que custa mais de R$1.000, uma caneta. E dependendo da dosagem, ela vai para 5, 10 mil reais por mês. Então, se o poder público, o político não entrar na jogada e fazer algo acontecer para que essas pessoas que não tenham condições acessem esse medicamento ou outros, tantos caros que a gente vê as pessoas entrando na justiça, recorrendo à imprensa para pedir ajuda para poder tomar um medicamento, se não for a política não resolve, porque o setor privado não vai poder intrometer numa área pública, né? E o cara do privado, o próprio dono do medicamento, ele quer ser exclusivo, ele tem a patente do produto, ele não quer dividir o lucro com ninguém. Então,
Como é que faz? Então a política ela precisa estar presente desde essa situação, como também o pãozinho de cada dia, que cada vez sobe, a inflação incomoda, isso faz parte também do setor da política, quando falta o alimento, quando o combustível sobe. Então são fatores como esse que a gente tenta trazer à luz para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, se interessem por política. E você, muito jovem, entrou na política. Você já foi eleita uma deputada, uma das mais votadas pela sua idade. Isso trouxe você um reconhecimento, uma alegria ou uma cobrança? Poxa, agora eu tenho que entregar resultado. Se eu fui eleita nessa idade, né, a mais votada nesse período, então eu tenho aqui um símbolo, eu tenho uma bandeira para defender aqui. O que eu vou entregar? Olha, foi e é uma responsabilidade muito grande. Em 2018 eu fui eleita aos 21 anos. 4 anos depois eu fui reeleita aos 25 anos de idade. Caminham para uma eleição agora aos 29, ou seja, eleições antes dos 30. Uma mulher jovem ocupando um espaço que ninguém imagina que deveríamos ocupar. Tanto é que somos muito poucas com essa trajetória. Mas isso dá uma responsabilidade muito grande. Eu, quando fui eleita, e usei muito o título de deputada mais jovem do Brasil, que é um título que me dá muito orgulho. Eu sou a deputada mais jovem da história de Alagoas. Espero que um dia alguém bata essa marca. É importante botar gente mais jovem dentro da política para que a gente possa oxigenar a discussão, que a gente possa trazer novas ideias e novas formas de pensar. A tecnologia hoje é muito rápida, então as nossas informações têm que ser também muito rápidas. Então, isso não me deu só o título da deputada mais jovem e ali eu quis me contentar com isso e usar apenas isso. Ali, quando eu recebi o título de deputada mais jovem e dizia isso por onde passava, sabendo a responsabilidade que eu carrego e carregava naquele momento de ter que entregar um mandato à altura da juventude alagoana. E é por isso que eu me tornei a deputada que mais apresentou projetos da história de Alagoas. E eu me tornei essa deputada aos 24 anos de idade. Então, é muito importante, eu faço questão de dizer os números dos projetos, dizer a quantidade de coisa que a gente apresentou, aprovou, porque eu posso desafiar qualquer um que está nos assistindo aqui a abrir o site da Assembleia, procurar os projetos que eu apresentei e não vai ver lá o famoso encher linguiça, não. São bons projetos, porque, graças a Deus, é uma equipe muito competente que eu tenho, a gente conseguiu formar um grande grupo que me ajuda a entrar com esses projetos. Várias dessas ideias surgiram através de participação popular, de pessoas que levaram até o gabinete, de pessoas que entraram em contato com a gente através da rede social. O Instagram hoje é uma grande porta para você falar com qualquer político. A verdade é essa. Não tem barreira, né? Você não tem barreira. Às vezes tem a equipe que possa ver, que possa filtrar, mas de uma maneira geral o político vê. Vê e ali determina, não, eu quero esse projeto, é possível entrar, faz parte da minha plataforma, eu consigo defender, porque é natural, tem as bandeiras que a gente acredita e de vez em quando já chegou projetos, as pessoas me pedindo, deputada, entre com esse projeto, e eu não acreditava no projeto. Então eu digo com muita tranquilidade e desafio aqui quem está nos assistindo, pode mexer lá nos projetos, que eles não são para encher linguiça, são bons projetos, são boas indicações, são bons requerimentos. Tenho muito cuidado, inclusive, com as homenagens que faço na Assembleia, para que sejam homenagens propositivas, que o povo alagoano concorde, que a gente possa dar as homenagens a quem é devido, que as nossas indicações sejam indicações possíveis do governo executar, porque também não adianta eu fazer uma indicação e dizer, governador, construa uma pista de pouso na Lua. Eu sei que isso não funciona. Mas a indicação mais recente que a gente fez agora, por exemplo, é a indicação que pede, solicita ao governo estadual que a gente tenha consultas itinerantes para a gente poder fazer diagnóstico de autista no estado inteiro, que a gente possa ampliar esse diagnóstico. A gente sabe que cidades como Ouro Branco, cidades como Canapi, cidades como Jundiá, Jacuípe, que são cidades mais distantes do grande centro, que é Maceió, que é Arapiraca, as cidades possam ter esses médicos, esses profissionais fornecidos à população. Então são indicações, são projetos reais, possíveis e que mudam a vida das pessoas. A gente tem sempre esse cuidado. Muito bem. Agora, a gente conversando aqui sobre esse assunto de autismo que você acabou de citar, eu estava acompanhando aqui muitas matérias, né, que saem aqui nos 7 segundos no nosso grupo, matérias que você se pronuncia lá na Assembleia, e você citou essa questão do autismo. E também tem a questão da segurança das crianças nas creches, né?
Inclusive, tem um caso de uma criança autista que foi agredida dentro de uma creche, aqui, se não me engano, em Maceió. E eu acho que a senhora estava defendendo ali o uso de um vídeo monitoramento, seria nessas creches, seria isso? Exatamente. A gente precisa defender, e essa é uma das minhas grandes bandeiras, que a gente possa ter monitoramento das crianças e adolescentes. O que é que diz o projeto que apresentei na Assembleia? Que qualquer espaço onde crianças e adolescentes frequentarem, a gente tem que ter obrigatoriamente câmeras. E aí essas câmeras vão servir para proteger a criança, o adolescente e o profissional que ali se encontra. Câmera nunca fez mal a ninguém. Câmera não agride ninguém. Mas câmera é prova. Câmera é instrumento da justiça. Para que o pai e a mãe possam saber o que aconteceu com seus filhos. Para que aquele professor possa se defender caso alguma acusação injusta venha a ocorrer. Então, quando eu tô grávida, eu tô com 5 meses, e uma das primeiras coisas que a gente começa a pensar no enxoval é: eita, onde a criança vai estar, eu tenho que botar a câmera. E essa é uma preocupação de várias das mães. Vou botar a câmera aqui no quartinho do bebê, vou ter babá eletrônica, tem que estar olhando o bebê o tempo todo. Ok. Quem tem condição financeira coloca a câmera em casa. Mas o mais vulnerável, que precisa colocar seu filho na creche com 6 meses, porque aquela mãe precisa voltar a trabalhar, ela precisa ter direito também a poder ver seu filho. Do mesmo jeito que eu tenho direito a colocar a câmera na minha casa, aquela mãe vai ter e tem que ter o direito de poder colocar a câmera onde o filho dela vai estar. Para saber como é que ele está bem tratado. E aqui a gente está falando de crianças típicas. Quando a gente parte para crianças atípicas, para quem nos ouve, são as crianças autistas com TDAH, crianças com algum grau de neurodivergência, essas crianças, por muitas vezes, têm dificuldade de fala. Por muitas vezes são crianças não verbais, crianças que não falam, que não conseguem dizer à sua mãe e ao seu pai aquilo que aconteceu. E as câmeras vêm para dar essa segurança. O caso dessa criança que a gente defendeu e que eu defendi lá na Assembleia é uma criança não verbal, que não fala, que chegou em casa toda roxa e a sua mãe se desespera e diz: eu quero ver as câmeras. E a gente tem um problema. Não existem câmeras em todos os locais. Existem algumas, em pontos específicos. Isso está errado. Essas câmeras têm que estar em todo canto. Repito, câmera protege a criança, protege o profissional e protege a verdade. Quem é contra a câmera? Um adulto que é contra a câmera. Eu pergunto em todo lugar que eu vou. Um adulto que é contra a câmera, o que é que ele quer fazer escondido com essa criança? Quem é contra a câmera é contra a verdade, é contra o bem-estar das crianças, é contra a gente proteger quem mais precisa ser protegido, que é o aluno. Pois é, e aí dentro desse contexto, né, a gente sabe que tem muitas crianças que têm TDAH, a situação financeira da família não permite, né, elas terem um tratamento, ir para um psicólogo, um profissional acompanhar, e essas crianças crescem com um déficit diferente dos outros colegas, né? E aí eu pergunto, qual é o maior gargalo que você, como deputada, tem acompanhado de pessoas com autismo e TDAH na rede pública, assim, que tem chegado até você? Olha, infelizmente são muitos. A gente vive em um país onde, assim como o mundo todo, o diagnóstico de autismo cresceu. E cresceu porque o leque, e aí é legal explicar isso para quem nos ouve, porque muitas vezes a pessoa imagina, cresceu, está aumentando muito o autismo. E de fato isso pode ser até uma verdade. Mas um dos grandes motivos de ter crescido é porque o diagnóstico aumentou. Hoje a gente consegue ter um leque maior para diagnosticar essas crianças, o que é benéfico. Mas também não adianta a gente diagnosticar, a gente dizer que a criança tem autismo, ou que a criança tem TDAH, ou que a criança tem algum outro grau de neurodivergência, e a gente não dá a ela o suporte devido. Isso não adianta. Você vai dar a essa família uma dificuldade. Você dá um laudo dizendo que ela tem um problema e como é que vai tratar, né? E agora? Abandona. E aí, você, ao mesmo tempo que o Brasil cresce esse diagnóstico, porque as famílias estão mais informadas, a rede social ajuda isso, as mães estão buscando mais, a gente está conseguindo laudar mais crianças, mais jovens, mais adultos. Só que financeiramente a gente tem um gargalo. O governo federal não manda mais recursos para os estados não mandam mais recursos para as prefeituras. E onde é que o problema está ficando? Os problemas estão ficando nas creches e nas escolas da rede municipal. E aqui não é nenhuma crítica aos municípios, muito pelo contrário. Aqui é uma defesa de que o governo federal precisa intervir neste caso. O governo federal precisa dar
uma solução jurídica de a quem cabe cada responsabilidade. Porque hoje o que é que acontece? Estou falando aqui em termos mais governamentais, mas a gente trazendo para a vida das pessoas, que é onde interessa. O que é que acontece? A mãe do João, falar do João aqui, uma criança fictícia, a mãe do João, que tem autismo nível 2 de suporte, precisa estudar na rede municipal. Leva essa criança para estudar. Tem dificuldade para conseguir a matrícula dele. Consegue a matrícula dele, depois de muita luta. A partir de agora, ela vai lutar por outra coisa. Ela precisa garantir que essa criança tenha o acompanhamento do pai, que é aquela pessoa que fica do lado dessa criança durante as atividades, durante a aula. E que por muitas vezes não é oferecido, por muitas vezes é oferecido para uma pessoa para cuidar de 3, 4 crianças. Só quando a gente fala de autismo, principalmente, o autismo muito raramente ele vem sozinho. Muito raramente você vai ver uma criança autista e sem nenhuma comorbidade. Normalmente essa criança ela é autista e possui TDAH, ou é autista e possui TOD, ou é autista e possui algum outro nível de alguma outra comorbidade. Então são crianças muito diferentes, com necessidades muito diferentes e específicas para uma pessoa só, por muitas vezes com um treinamento muito precário, cuidar de 3, 4 crianças. Então, hoje a mãe, ela coloca na escola porque ela precisa sair para trabalhar. E a verdade é que essa mãe não tem a segurança de que seu filho está tranquilo na escola, porque não é oferecido à escola as condições necessárias. E aqui não é uma crítica às escolas, muito pelo contrário. Os professores lutam muito para conseguir dar suas aulas. Os pais que estão lá, a 99,99%, são pessoas extremamente comprometidas, são pessoas que querem fazer acontecer. Mas falta material humano, falta material financeiro. E aí, onde entra o problema? O governo federal precisa entrar nisso para regular. Hoje, a legislação brasileira ela é muito aquém do que a gente precisa. Cada prefeitura regula da forma que quer, o Ministério Público atua para poder organizar isso da melhor maneira possível, mas está muito solto. Maceió é de uma forma, Barra de São Miguel é de outra, Canapi é de outra, Arapiraca é de outra. A gente precisa de uma normativa que diga, olha, para a gente receber essas crianças atípicas, Maceió vai fazer da mesma forma que São Paulo faz, que é da mesma forma que Florianópolis faz, porque é assim que a gente quer entregar o Brasil daqui a 20 anos, quando essas crianças se tornarem adultas. Você tem um projeto de lei sobre isso? Temos um projeto grande, importante, que é o Código de Defesa do Autista Alagoano. A gente está lutando para aprovar ele na Assembleia, ele foi aprovado, teve um pedaço dele vetado, estou trabalhando para derrubar esse veto, tudo caminha para, no ano que vem, a gente votar esse veto e passar a ser lei. A gente conseguindo transformar o Código de Defesa do Autista Alagoano em lei, será a legislação mais robusta para autismo do Brasil. Digo isso sem medo nenhum. É o maior código e conjunto de leis para autistas desse país. E aí eu digo isso com muita alegria, mas ao mesmo tempo com tristeza de saber que a gente ainda tem que caminhar muito para conseguir garantir uma vida de qualidade para essas pessoas. E dentro desse contexto aqui, para a gente mudar o assunto, eu queria saber de você também se o Estado está preparado para esse crescimento diagnóstico. Porque se ele faz esse levantamento, vai ter que ter toda essa rede que você acabou de se dizer de acolhimento, de atendimento, né? E a gente, a gente vê aqui em Alagoas, principalmente aqui em Maceió, uma briga até dos pais com planos de saúde que não querem nem fazer o tratamento dos seus filhos e estão pagando, né? E até às vezes por fora, está sendo cobrado por fora para fazer o tratamento de filho autista. O que é completamente ilegal. Ilegal, né? Uma coisa absurda. Fica inclusive o alerta. Se o plano de saúde está ali cobrando, entre na justiça. Pode procurar meu gabinete e a gente ajuda, auxilia, porque isso é completamente abusivo. E você acha que o Estado tem condições de fazer esse trabalho? Condição tem, mas precisa trabalhar e querer dar as condições para isso. E é por isso que a gente luta. A gente sabe que para fazer política pública não é fácil, nunca foi fácil e nunca será. Mas se a gente deixar para tratar esse problema como um problema daqui a 10 anos a gente vai ter um problema maior. Porque o que é que está acontecendo? Essas crianças autistas, e normalmente quando a gente fala de autista a gente fala de criança, mas as crianças já estão ficando adolescentes, já estão virando adultas, já precisam entrar no mercado de trabalho. E a gente não está pronto, não está adaptado, não está preparado para receber essas pessoas. O que é que acontece, por exemplo?
com um autista nível 3 de suporte não verbal, de 50 anos de idade, eu conheço essa pessoa que eu estou me referindo, de 50 anos de idade, quando o pai e a mãe dele faleceram, onde é que essa pessoa vai morar? O Estado precisa dessa resposta. Essa pessoa não tem mais família. Essa pessoa é real, tá? Tô falando de uma pessoa que eu conheço. Tem 50 anos de idade, é não verbal, a mãe faleceu ano passado e o pai tá com câncer. É um senhor de 70 anos. Esse rapaz tem 50 anos. Esse pai me procurou e ele me disse a seguinte frase: Sibeli, deputada, eu não tenho direito a morrer, porque o meu filho eu não tenho com quem deixar, porque a gente não tem família. Vai acontecer com esse menino, com esse rapaz, muito provavelmente ele vai pra rua. E olha o problema que a gente está criando, porque a gente não entendeu que autistas adultos existem. Porque a gente não entendeu que é um problema social real não cuidar dessas pessoas. E quando a gente atua na primeira infância, de 0 a 6 anos, a gente tende, e isso vale para as crianças atípicas, mas vale também para as crianças típicas, a gente tende a dar a essas crianças um nível de qualidade de vida melhor. Já é comprovado cientificamente, quanto mais você investe na primeira infância, melhor é o futuro dessas crianças, de todas elas. Então a gente precisa entender onde estão essas crianças, por isso é tão importante laudar. Precisa entender onde elas estão e quais são as dificuldades. Então, se o Estado quiser fazer, dá para fazer sim. Se não fizer hoje, não plantar hoje, vai colher amanhã frutos que a gente não quer colher, como você acabou de dizer, né? De repente, um homem adulto com esses traços do TDAH ou do autismo abandonado pelas ruas, né? E reconhecido pela sociedade, principalmente que as pessoas, infelizmente, têm preconceito, né? O preconceito, no modo geral, seria um preconceito de algo, mas as pessoas, o preconceito que a gente cita aqui é das pessoas não quererem compartilhar suas vidas ou as suas conversas com pessoas autistas ou vice-versa. Então, é um problema social interessante esse que você acabou de nos apresentar aqui. Agora, eu também pergunto que você é mulher, né? A gente vive um estado que é assustador também, o número de violência contra a mulher aqui no estado de Alagoas. E eu queria saber da senhora, como é que a senhora avalia o cenário da violência contra a mulher dentro da Assembleia? O que a Assembleia tem discutido sobre isso? A gente tem visto cenas terríveis nos últimos dias também. Tivemos o assassinato dessa enfermeira em Penedo, depois, consequentemente, outro militar que acabou matando um enfermeiro. Ou seja, feminicídio junto ali com outras cenas muito semelhantes que a gente vê. Mulheres perdendo sua vida cada vez mais. E é preciso fazer o que hoje? Porque quando se tem uma medida protetiva, muitas dizem que não resolve nada, né? Porque a medida é uma canetada. Por que não resolve? Né? É uma canetada. Ninguém impede você de andar numa medida protetiva, né? Você não tira o livre-arbítrio do cara sair caminhando, ele ir até a sua direção. Então, e fazer o que ele bem quer. E se ele não quiser fazer, ele pode pagar alguém para fazer. E aí vem esse contexto. Como é que você, como mulher e deputada, analisa esse cenário de violência contra a mulher no Brasil, principalmente aqui em Alagoas? Olha, violência contra a mulher, infelizmente, é um dos temas que eu mais falo na Assembleia. E falo infelizmente porque esse é um tema que eu gostaria de não ter que falar. Porque eu gostaria que não existisse mais, que não fosse um problema mais de Alagoas e fosse uma coisa resolvida. Mas, infelizmente, eu sou quase que obrigada a semanalmente estar fazendo denúncias, estar entrando com projetos de leis, trabalhando isso para tentar fazer a nossa parte e diminuir esse índice. Mas é assustador. É um problema que ele é multifatorial. Ele não é um problema que... Vou dar um exemplo aqui. O ladrão que rouba celular. Se a gente conseguir melhorar o nível financeiro da sociedade, como já aconteceu no mundo todo, tende a diminuir os ladrões que roubam celular, porque essa turma vai ter trabalho e vai conseguir comprar os celulares, conseguir comprar os carros. É um problema que você resolve no financeiro. A violência contra a mulher, ela não acontece apenas na periferia. Ela acontece dentro dos condomínios de luxo da Ponta Verde. Então, ela é um problema democrático. Ao mesmo tempo que você pode ter uma mulher apanhando num condomínio da Ponta Verde, você tem uma mulher apanhando dentro do Vergel do Lago. E é claro que a mulher de vulnerabilidade social, ela tem uma dificuldade talvez um pouco maior por conta da dependência financeira daquele indivíduo, daquele homem. Agora, quando a gente vai para a solução do problema,
São vários os fatores. O primeiro, precisa investir em educação. A gente falava aqui de investimento em primeira infância. A gente precisa ensinar as crianças, do comecinho da vida, logo quando estão nas creches, de que quem bate mulher não é legal, que isso é errado. Começar a introduzir valores morais dentro da cabeça dessas crianças. Escola serve sim para ensinar que 2 mais 2 é 4. Para ensinar que a vírgula fica depois de tal palavra. Mas escola serve também e principalmente para ensinar valores morais. A gente precisa ensinar essas crianças o que é que a gente imagina de sociedade. Isso, infelizmente, por conta da carga excessiva que os professores estão enfrentando, do baixo salário, a gente não está conseguindo incluir essas disciplinas para essas crianças. Então a gente precisa fazer um grande projeto governamental para isso, para incluir este aprendizado. Não pode ser uma coisa de uma palestra por ano. Tem que ser uma coisa incluída na base curricular dessas crianças. Quais são os valores que a gente espera dessas crianças, desses jovens saindo das escolas. Segundo ponto, a gente precisa aprender. Me perdoe a palavra, mas é aquilo. O cidadão foi lá, fez merda, cadeia. Vai pra cadeia, fica lá, vê o solzinho nascendo quadrado uns aninhos. E aí eu garanto, quando isso acontecer com 2, com 3, eles param. E aí muita gente diz, deputada, mas não adianta prender não, porque já tem muita cadeia, a gente nunca resolveu. Constrói uma cadeia, meu amigo. Constrói uma cadeia todinha. Você bota lá, homem que bate em mulher. Aqui, bota uma setinha aqui e deixa os homens entrando. Quem bate em mulher fica lá. E aí eu garanto a você que melhora a vida de todo mundo. Inclusive do homem de bem, que é a maioria do homem alagoano, é um homem de bem, é um homem que quer defender sua família, é um homem que quer proteger as pessoas com quem ele convive. Esse cara, ele vai concordar comigo, ele também acha que o agressor tem que ficar preso. Se a gente constrói a cadeia e lá na plaquinha tá agressor de mulher entra aqui, os agressores e a polícia colocando todo mundo lá para dentro, a vida para aquele homem de bem melhora também. E aí, infelizmente, não é isso que acontece hoje. O que é que acontece hoje? O cara bate mulher. Quando a polícia consegue chegar, porque a gente tem um problema aqui de denúncia que não é feito, a gente tem um problema da sociedade que fica receosa de se meter e o problema vir para ela. A gente tem todo esse problema. Quando a polícia consegue atuar, quando a gente consegue vencer a barreira do medo, a barreira da dependência emocional, a barreira da dependência financeira, esse cara vai, recebe um papelzinho dizendo, olha, bicho, tu vai ficar a 100 metros daquela mulher. 200 metros, 1 quilômetro que seja. Ok. Beleza, doutor. Mas como é que a gente monitora? Não, eu confio em tudo, confio em mim, porque... Amigo, não faz sentido. Um acordo verbal. Acaba bateu na mulher dele, que é a mulher que ele decidiu passar a vida, que ele jurou a Deus amar, respeitar e cuidar. Ele bateu nela. Uma medida protetiva, um papelzinho, olhando na cara de um juiz que ele nunca viu, ele vai cumprir? Ele vai ter esse acordo de cordialidade, de confiança? Ele não honrou a palavra dele com a mulher dele, que ele jurou a Deus e a justiça amar e respeitar. Então, no mínimo, agressor de mulher, se for para sair, tem que sair com tornozeleira eletrônica monitorada 24 horas pela polícia, com essa mulher tendo um aplicativo no celular sabendo onde esse homem tá. Muito bem. Se ele quiser sair. Também se não quiser ficar na cadeia lá apodrecendo. Né? Tem também homens reclamando que mulheres estão fingindo serem agredidas para prender seus companheiros quando estão com raiva. Já teve episódios desse. E aí, como é que faz? E aí a justiça decide, tem que investigar, né? Porque não pode também, né? Nessa vibe, né? Ninguém nunca foi preso sem investigação. As coisas acontecem. Muito pelo contrário. No Brasil a gente investiga demais e prende menos. É por isso que a gente tá falando aqui de audiência de custódia. A gente tem filmagem das pessoas fazendo as coisas e o cara não é preso. Eu vou citar aqui o caso do Babal Guimarães. O cara foi denunciado 1, 2, 3 vezes. Tinha todas as provas, testemunha, não foi preso porque a palavra não bastava. Ok. Teve o vídeo. Quase matou a mulher. Então, o que é que acontece hoje? A nossa sociedade ela não está pronta para defender a mulher. E eu entendo, a mulher pode denunciar, e aí o que é que vai acontecer? E aí o devido processo legal será
guiado, será conduzido, será cuidado, será feito da maneira que tem que ser feito. Também não acho que é só prender e acabou, não. Mas se você tem provas, testemunhas, filmagens, pessoas falando, roxos pelo corpo, meu amigo, tem que ser preso. Alguma coisa tá errada, né? Esse país se prende muito pouco. Tem gente que acha que prende muito. Eu acho que prende pouco. Nesse país se prende pouco. Aí vai prender sem prova? Não prende, não. Aliás, não é questão que se prende pouco, né? Se detém muito. A prisão que demanda que não fica muito tempo preso, né? Exatamente. Né? Essa é a principal questão. Agora Agora, passa 2 dias só. eu tava vendo também que tem um projeto de lei seu sobre fogos sem estampido. E aí eu pergunto por que a proibição de fogos sem estampido é uma pauta tão importante para a deputada. Olha, eu sou relatora de uma lei e Porque autora eu de sou da outra. época ainda dos barulhos, né? Do fogueteiro, Eu sou né? também. Mas quem tem cachorro já reclama, quem tem filho autista reclama, então... É uma coisa que eu digo com muita tranquilidade. Eu gostava de fogos com barulho, tá? Digo isso em toda entrevista que eu vou. Ninguém é obrigado a nascer sabendo que faz mal a outras pessoas quando não é da nossa realidade. Mas na hora que a gente sabe que faz mal, a gente precisa abrir a mente. E foi o que aconteceu comigo. Os fogos com estampido, ele era uma realidade, inclusive na minha vida. Se você voltar lá no meu Instagram, vai ter vídeos com fogos no Réveillon, achando o máximo, porque de fato é bonito. A gente acha bonito aquilo. Só que eu comecei a trabalhar e atuar na causa autista, com várias mães me procuravam. E ali é uma das grandes reclamações de várias dessas mães, vários desses pais, principalmente de crianças atípicas, é que essas crianças desregulam quando são submetidas ao barulho dos fogos. E aí, quando a gente imagina desregular, não é um chorozinho que a criança chorou 2 minutos, o pai interteu aqui. Não, isso prejudica muito essa criança. Às vezes, um ganho que ela teve de meses de tratamento, um fogueteiro, um rojão, um negócio, atrapalha tudo. Então, existem soluções. A lei da proibição dos fogos, ela foi proposta aqui em Alagoas, eu sou relatora dela. Eu sou autora da lei e essa já está em vigor, que proíbe que o governo do estado compre fogos com barulho, porque antigamente esses fogos eram utilizados para treinamento de polícia, treinamento de bombeiros, então a gente combinou com os bombeiros e com a polícia que eles usariam outras formas e não mais os fogos. E assim foi acatado, a gente conseguiu aprovar essa lei, e a partir do dia 15 de janeiro de 2026 será proibido integralmente em Alagoas transportar, vender, manusear fogos com barulho no estado de Alagoas. E aí podem perguntar, eu sempre ouço, deputada, mas e os empresários? Essa conversa foi feita, tá? Tem uma fábrica aqui em Alagoas que produz fogos, que foi feito na Assembleia, por isso o período de 2 anos de adaptação, para que essa fábrica pudesse se organizar. Ninguém quer prejudicar emprego, muito pelo contrário, Alagoas é um estado que precisa muito de emprego. Se organizar e vender os fogos sem estampido. E como é que tem um dos fogos sem barulho? Como é que é isso? Vocês estudaram, viram a dinâmica, como é que funciona? Esses fogos são os que já são adotados, por exemplo, há quase 10 anos no estado de São Paulo. Alagoas não está inovando nessa lei, é importante dizer isso. Recife já é proibido os fogos com estampido. Alagoas agora a gente está proibindo. São Paulo já é proibido. Tocantins proibiu, inclusive quem mandou a lei para lá fui eu, através do deputado estadual, mas já está proibido desde o ano passado. Existe uma lei na Câmara Federal, que está na CCJ nesse momento, o relator, o deputado Valdemar Oliveira, de Pernambuco, é um grande amigo, que também é favorável à proibição dos fogos com estampido. Então a tendência nacional é que esses fogos acabem. E existem várias soluções. Existe a solução, por exemplo, do fogos sem estampido. Existe a solução, por exemplo, como a Disney de Paris já adotou, que são os drones. Maceió já adotou. Fui lá para Paris, mas vou falar agora de Maceió. Maceió adotou. No São João teve. Um bocado de palavra lá, super legal, bem bonito. As pessoas gostam. Com drone. O que não pode, e se não existisse os fogos sem estampido, se só existisse com barulho, eu continuaria sendo a favor de proibi-los. E digo com muita tranquilidade. Porque é um dia de festa, 5 minutos de alegria, 2 fotos bonitas no Instagram, não valem o sofrimento de uma criança
a morte de um animal não valem o sofrimento de uma família. Vários são os animais que têm parada cardíaca, várias são as crianças que desregulam, várias são as famílias que sofrem muito por conta de 5 minutos de alegria e uma foto no Instagram. Não vale, não. Então, é por isso, eu sei que de vez em quando as pessoas criticam, eu vou falar aqui até um tema polêmico. Eu recebi esses dias e eu conversei com o Dom Beto, que é o bispo da Igreja Católica, eu sou católica, e ele super entendeu, muito tranquilo, ele é um homem de muita fé, e entendeu nossos pontos, de que não vale a pena prejudicar as pessoas, que a igreja estará do nosso lado, conversando com os padres e orientando que nas procissões é de se respeitar a lei, isso é muito importante. Mas eu recebi esses dias uma pessoa, não conheço, mas nas redes sociais, minha rede social é aberta. Deputada, mas isso vai contra as procissões. Isso não vai contra as procissões. Eu sou católica, frequento a missa, a igreja, e digo com muita tranquilidade, eu tenho certeza absoluta que Nossa Senhora não fica feliz quando o rojão é solto e uma criança autista é desregulada ou um cachorro tem um ataque cardíaco e morre. Nossa Senhora não fica feliz, não. Estou dizendo isso com muita tranquilidade porque eu sei e eu tenho certeza absoluta que a vida dessas pessoas vale muito mais do que os 5 minutos de alegria dos fogos. É porque a gente está falando de uma lei que vai de encontro a costumes, né? E isso depende muito do costume da população. Então, cria-se a lei, cria-se a execução da lei, mas quem vai fiscalizar essa prática? Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Alagoas. Eles que vão fiscalizar. É proibido vender. A partir do momento que é proibido vender, é proibido colocar no sistema da Cefaz. É proibido entrar no estado. Então os fogos de São João, aquelas bombinhas de 5... Acabou. Acabou, não vai ter mais bombinha de 5... Nem acabou, de 10, graças a Deus. Nem de 15. Nem de 10, nem de 15. Teve umas aqui recentemente, aqui perto do estúdio aqui da Antena 7, que os meninos soltaram aqui em junho, que quase eu caía da cadeira aqui. Não tem mais bomba, também não tem mais criança desregulando. Não tem mais rojão, mas também não tem mais cachorro morrendo de ataque cardíaco. É uma troca, eu acho que muito justa. Olha, lei polêmica, hein? Deputada tá dizendo aí, a partir do próximo ano vai ter mais São João com pra pouco não, viu? Como dizia a vovó, não dê. Vou dizer um negócio com muita tranquilidade. Vai ter mais... Normalmente não são as crianças que reclamam disso, porque o traque, a estrelinha, aquele vulcãozinho, não sei o quê, isso vai continuar existindo. Isso não tem barulho, é bem tranquilo. Agora, negócio de rojão, marmã de 40 anos, preocupado pra soltar rojão, meu amigo, vai paquerar alguém, vai tomar uma cerveja, vai ir pra uma festa. Preocupação besta da gota. Pois é. Perdão aí. Tudo bem, aqui a gente está debatendo os assuntos. Agora, eu quero voltar aqui, vou voltar a falar do Litoral Norte, que é uma região que você tem todo um parentesco e uma ligação, né? Você foi a deputada mais votada, inclusive, da região Norte de Alagoas, tem forte atuação ali na área, né, dessa região. E eu queria saber quais foram os principais avanços, né, que o Litoral Norte teve e gargalos, porque, por exemplo, o trânsito, a duplicação está a passos lentos, né, e dificulta muito a vida de quem tem casa na Barra de Santo Antônio, em Paripueira, sofre muito para descer qualquer feriado desse e está ficando um caos. E a infraestrutura, tem saneamento, as empresas que ganharam concessão de água estão fazendo obra de saneamento nessas cidades que são banhadas com belas praias também, para atrair o turista. O que tem de investimento, o que você vislumbra o Litoral Norte hoje? Olha, a região Norte de Alagoas, eu sou bem suspeita, mas é uma região belíssima, uma região com gente muito trabalhadora, muito acolhedora. É uma região que começa ali em Paripueira, vai até Maragogi. Então, do início ao fim, é uma região muito bonita, uma região muito atrativa turisticamente. Isso é inegável com a quantidade de réveillons que acontecem agora no final do ano, com a quantidade de investimentos hoteleiros que estão chegando. Isso é extremamente importante. Quando a gente fala da duplicação da L101 Norte, que nesse primeiro momento vai de Maceió até a Barra de Santo Antônio, e eu defendo abertamente que ela precisa ir até Maragogi, e defendo isso abertamente e defendo dizendo mais. É a obra de infraestrutura mais importante para o turismo alagoano em muitos anos. Maceió é a primeira cidade que mais recebe turistas de Alagoas. A segunda é Maragogi. E muitos desses turistas de Maragogi, eles vêm para o Recife. Porque o tempo de Maragogi para o aeroporto de Recife é o mesmo tempo de Maragogi para o aeroporto de Maceió. E de Recife ainda não é duplicado. Se a gente duplica primeiro, esse turista passa a vir por cá. E quando ele vem por aqui, a gente gera mais emprego, porque a gente gera mais voo, a gente traz mais gente. Às vezes esse turista passa um dia em Maceió, em vez de passar um dia em Recife.
e esse um dia gera emprego do garçom do estabelecimento de Maceió, gera emprego de mais uma camareira, mais um hotel. Então a gente precisa duplicar essa obra. A informação que eu tenho é que o governador Paulo Dantas entrega os próximos 2 trechos antes do fim do seu governo, ou seja, até o final do ano que vem. Então, dá uma andada, são 7 trechos, se eu não me engano. Então, dá uma andada. Mas é nítido, a gente que frequenta a região norte, eu tô lá, inclusive tô indo para lá amanhã, a gente que frequenta a região norte, frequenta Paripoeira, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Porto Calvo, Jacuípe, Jundiá, a gente que frequenta essas cidades sabe e sente que a importância dessas obras. Inclusive, Maceió, o setor empresarial já entendeu que o futuro é no norte. Hoje, os grandes prédios, o shopping mais novo, os grandes hospitais estão todos construindo no norte de Maceió. Então, a tendência é que daqui a 20, 30 anos aconteça com Maceió a mesma coisa que aconteceu com São Paulo, das cidades se anexarem. Paripoeira também cresce exponencialmente. Em número de pessoas, em número de condomínios, pessoas indo morar. A tendência é que isso aqui aconteça com as cidades. Mas para isso a gente precisa dar toda a infraestrutura. E a duplicação é inegável. É a obra mais importante de infraestrutura do estado de Alagoas. Ela passa por fora da cidade agora? Ela passa por fora e é bem legal essa solução que o governo deu. Por alguns motivos. O primeiro, porque você não cria um pânico geral e... Desapropriando, né? Daquela desapropriação, várias daquelas casas, é importante dizer que várias daquelas casas não têm a documentação organizada da forma que deveria, então essa desapropriação poderia ser feita prejudicando famílias que ali já residem há mais de 40, 50 anos. Isso não é interessante. Então, quando ela vai por trás, você além de criar 2 pistas expressas por trás, você cria mais um local de polo de desenvolvimento do estado, porque imaginem, são mais terrenos ali sendo valorizados, podendo ser construídos empreendimentos, hotéis, posto de gasolina, local para as pessoas morarem, condomínios. E aquela pista que aqui já existe hoje, que a gente conhece, se torna uma pista de charme, podendo ser uma pista ali para a gente vender aqueles terrenos, e aí o governo participando dessa interlocução, para grandes grupos, trazendo grandes resorts, grandes hotéis, dizendo, olha, o grande trânsito vai passar por fora. Aqui você venha, que a gente consegue lhe colocar num ambiente mais calmo, mais tranquilo, e o próprio governo consegue fazer maiores intervenções hoteleiras ali. Eu vi que você fez indicação para recuperar a rodovia L480, a L105 e a L205. Alguma dessas aqui foi atendida, a reivindicação? Olha, a gente vem pedindo, por várias vezes rodovias são recapeadas quando a gente pede. Eu posso citar aqui, por exemplo, rodovia de Champreta, que foi feito esse pedido. Então, toda vez, e eu gosto de dizer isso, toda vez que vocês verem que alguma rodovia caiu o nível que tem que ter, mandem pra gente que a gente vai informando ao governo, e o governo vem tentando sim manter as estradas no nível alto. Tanto que Alagoas é um dos estados, se não o estado com o melhor nível de malha rodoviária do país. Mas é importante que a gente fique sempre lembrando para não deixar o sarrafo cair e continuar, porque problemas existem, tem estradas que precisam melhorar sim. Precisa de manutenção, né? Agora eu pergunto a você, a Assembleia Legislativa, eu acompanho sempre alguns pronunciamentos e tem várias reclamações, porque nós que somos da imprensa recebemos uma grande demanda com relação à saúde pública, né? Vejo muitos deputados se posicionando lá, reclamando, né, da questão da regulação das UPAs, o atendimento nas UPAs, o atendimento nos hospitais públicos. Nós tivemos agora um grande problema na CESAL, com essa investigação da Polícia Federal, com dinheiro público, lavagem de dinheiro e corrupção. O que vocês analisam, o que vocês tentam lá como deputados cobrar do governo? Porque assim, não é normal o que acontece na CESAL de Alagoas diante desse caos, né? Hospitais que cortam serviços, reclamam que tem repasses atrasados, a CESAL diz que está pagando, depois diz que não está pagando. Então, existem hospitais, por exemplo, de Coruripe, que é mais beneficiado do que outros hospitais. Gente que sai de Maceió para poder fazer uma cirurgia em Coruripe e não fazer em Maceió. O Arapiraca sai de Arapiraca para Coruripe, porque tem hospitais lá, mas não faz o atendimento pelo SUS, tem que ser em Coruripe. O que tem de errado que os deputados já reclamaram que o governo precisa corrigir na CESAL? Não seria a hora agora do governador passar a limpa a CESAL? Olha, a gente sabe, está acompanhando na imprensa que o problema é bem grande. E a gente, e aí falo por mim,
que prefiro aguardar tudo ser esclarecido, porque muitas vezes o alarde é muito grande e às vezes não é bem assim, ou às vezes é o contrário, o alarde é muito pequeno e às vezes é até maior. Mas é a gente esperar, ter calma. Agora, falando de saúde, saindo da operação, saindo do que a gente está aguardando, porque está muito recente, falando de saúde, a gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, sim. A gente sabe que tem muita coisa que precisa avançar, que tem muitos erros, mas também tem muitos acertos. E é importante dizer isso para a população. É até difícil dizer isso quando a pessoa está dentro de uma UPA e não consegue ser atendida, e isso é um absurdo. A pessoa que chega no ponto de ir para a UPA é porque ela já está doente, é porque ela precisa do atendimento. Isso vem sendo cobrado na Assembleia, meu mandato vem muito ativo cobrando isso, principalmente quando a gente fala de autismo, porque faltam essas clínicas para tratar essas crianças, esses jovens, principalmente quando a gente fala de neurodivergência como TDAH, falta esses diagnósticos, e é por isso essas indicações que a gente faz é sempre cobrando e tentando melhorar, porque a população reclama, a gente sabe que por muitas vezes faltam remédios, a gente precisa ir lá, a gente precisa cobrar, a população reclama, e o nosso papel é sempre estar fiscalizando e lembrando, não só a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, mas a todas elas, que o nosso patrão é o povo e que para essas pessoas a gente não pode errar, não. Infelizmente tem erros sim acontecendo. Mas assim, a própria Assembleia pode criar uma comissão, assim como o Estado fez, para tentar ajudar a CESAL, fiscalizar esses recursos públicos, porque tem muito dinheiro envolvido, né? E ao mesmo tempo a Assembleia ela tem essa função, né, de fiscalizar. Olha, a Assembleia pode, mas nesse momento, e digo com muita tranquilidade, sou contra, porque a Polícia Federal já está no caso. Você já tem o maior órgão disso tocando. Então é melhor, nesse momento, ter muita tranquilidade, muita serenidade e deixar quem é competente conduzir. E aí cada um se defende. E no nosso lado, no meu lado, no caso, a mim o que interessa é o serviço chegando às pessoas. E aí o resto a polícia determine. Esse é o problema, né? É o atendimento público que não está chegando, né? Eu vi um relato essa semana de uma jovem que a funcionária dela passou mal, procurou uma UPA, ficou lá 6 horas, foi transferida com urgência para o HGF, fizeram a cirurgia, no outro dia ela entrou em óbito. Então, assim, ela sem acreditar, porque é surreal, né? Você tem um ente querido, alguém que entra na unidade hospitalar e daqui a pouco ela sai em óbito, de repente por uma falta de atenção, né? Demoraram a medicar, segundo ela, a paciente que estava ali reclamando de dor, passou 4 horas sem atendimento. De repente é um caso clínico grave e vai se agravando mais ainda sem a prestação de serviço, né? Então é preciso... a saúde é um dos gargalos, não só de Alagoas, mas do Brasil, né? Qualquer lugar que você vai ter reclamação de saúde, principalmente pública e privada. Nada escapa, né? Porque saúde lida com vidas e com pessoas. Então, quando se erra na saúde, não se erra, não é resultado só financeiro, é vidas que vão... É o pior erro possível. Vão vidas que vão embora e não tem como voltar mais. Eu tenho outra pergunta aqui. Você já fez parte da Comissão de Transporte, Comunicação, Serviços e Obras Públicas? Já fui presidente. Já foi presidente. Você também esteve na CCJ? Hoje eu sou presidente da CCJ. Hoje você é presidente da CCJ. Então, qual é a responsabilidade de você analisar essas leis que impactam diretamente a vida da alagoana? Olha, hoje tenho orgulho de ser presidente da CCJ, segundo mandato como presidente lá na CCJ. Primeira mulher a assumir esse posto. É a comissão mais importante da Assembleia, ou seja, 90% das leis passam por lá, a gente analisa a constitucionalidade, a gente determina se... A gente faz o primeiro controle de que se essa lei ela atende os requisitos legais ou não. Então, é mais um momento, é o primeiro momento de debate que a Casa tem, que a Assembleia tem com essa lei. Então, por muitas vezes a gente consegue fazer modificações importantes, por muitas vezes a gente consegue tirar até algumas outras que não seriam tão benéficas assim à população, ou até que seriam benéficas, mas que não são constitucionais, porque isso acontece demais. Às vezes as pessoas imaginam que o deputado pode obrigar o governo a fazer uma construção, e a gente não pode. Às vezes as pessoas imaginam que, por exemplo, a gente falava da obra da L101 Norte. Eu não posso obrigar o governador a fazer aquela construção. Eu posso solicitar, eu posso cobrar, posso fazer apelos políticos e pessoais para que aquela obra seja executada, mas a gente não pode, por legislação, fazer isso. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é isso. É esse primeiro filtro para que a gente possa determinar o que é que a Assembleia pode ou não pode fazer na questão das leis. Muito bem. Eu queria destacar aqui nessa entrevista na MiraCast, deputada estadual Cibele Moura aqui conversando com a gente,
Deputado, vamos falar um pouquinho de eleições 2026. Está chegando, né? Se aproximando, já estamos na véspera das eleições, porque dezembro chegou, janeiro já começa a campanha, né? A gente analisa mais ou menos assim. O que é que você vislumbra para o cenário político de Alagoas? Você acredita na candidatura de Renan Filho contra JHC? Ou o JHC não sai candidato? Eu vou lhe dar a resposta que eu digo em qualquer mesa que eu tô. Eu tenho certeza que o Renan Filho é candidato a governador. Certeza. Renan Filho fez um grande governo para Alagoas. E pronto, essa é a única certeza que eu tenho, que o Renan Filho é candidato a governador. Então você só tem certeza que o Renan Filho é candidato, o JHC não. Porque eu acho, e digo com tranquilidade, que ele ainda não tomou essa decisão. Então não adianta a gente fazer conjecturas aqui em uma entrevista onde as pessoas estão nos assistindo, vão acreditar como verdade, onde esse anúncio não foi feito. Eu respeito muito o prefeito João Henrique, é uma pessoa que me dou muito bem pessoalmente, mas não somos do mesmo lado politicamente falando, estamos em grupos políticos opostos. Então, nunca com ele estive para conversar sobre a eleição de 2026. Agora eu pergunto você está num grupo político, você vai apoiar quem para governo? Renan Filho? Renan Filho. Renan Filho. Como é que você avalia a gestão do Paulo Dantas? Surpreendeu como governador do estado? Muita gente, por o Paulo ser um pouco desconhecido na época, havia todo um questionamento e o Paulo consegue ter uma aprovação acima de 60% já da população alagoana. E você, como política, ele saindo lá da casa que você também atuava, como é que você analisa? Eu acho que o Paulo ele tocou o governo como Alagoas esperava. Ele manteve a gestão do Renan Filho, manteve uma boa gestão, manteve o mesmo grupo político e deu a sua cara. Tem projetos mais a sua cara, natural. Amanhã estará sendo inaugurado o hospital, e a gente falava de saúde, o Hospital de Palmeira dos Índios. Então o governo conseguiu dar a sua marca, colocar o seu carimbo, mas fez o mais importante, que foi a principal bandeira de campanha, que foi manter o governo funcionando. Manter os avanços, manter o CRIA, manter a construção de hospital, manter com que essas obras não parassem. Isso é muito importante. A gente tem um programa, e esse eu acho mais bonito do estado, é o projeto que eu mais gosto de participar de inaugurações, que são as creches CRIAs. Alagoas dá exemplo para o Brasil. Vários estados, como é o exemplo de Pernambuco, copiou o projeto CRIA, a criação das creches aqui. Isso é dito publicamente. Várias pessoas de vários estados vieram aqui para aprender como que Alagoas conseguiu vencer e começar a vencer o problema das creches. Então, acho que o governo Paulo fez o mais importante, que foi sua principal bandeira de campanha, foi dar continuidade àquilo que estava acontecendo. E eu pergunto a você, dentro desse contexto político para 2026, temos o cenário nacional brasileiro. A Cibele hoje se posiciona como na ideologia política. Hoje em dia tem esquerda, direita, centro. Como é que você se observa nesse cenário? Eu já vi você dizer que não tem essa questão de direita ou esquerda, mas qual o seu pensamento hoje, da Cibele hoje, para um presidente da República? A gente sabe que o Brasil está muito complicado ainda. Olha, eu sou liberal. E aí, por isso que digo que não sou nem de direita nem de esquerda, não nos termos que são feitos hoje. Eu estou muito longe de uma esquerda radical e muito longe de uma direita radical. Mas se você conversar com alguém que é de esquerda radical, vai dizer que eu sou de direita. Se alguém que é de direita radical, vai me dizer que eu sou de esquerda. E o termo centro é complicado porque hoje tornou um adjetivo ruim. É quase que um xingamento você dizer que está ali no centro. Mas os grandes governos desse país, e para mim o melhor presidente que esse país já teve se chama Fernando Henrique Cardoso, foi um cara de centro. Era um cara que sentava na mesa com todo mundo e conversava com todo mundo. É um cara que entendia e é o que eu entendo, que a economia precisa andar, que a gente não pode atrapalhar a vida do empresário, que o empresário precisa produzir, que a gente não tem que se meter na vida das famílias das pessoas, que a família das pessoas, elas que cuidem. Mas era um cara também que entendia que a gente precisa olhar para o mais carente, que a gente precisa olhar para aquele que não tem a cesta básica e conseguir entregar para ele um mínimo para ele poder ter a cesta básica dele. Que a gente precisa entrar na periferia e dar curso profissionalizante para que essas pessoas possam trabalhar. Então, qual é o problema desse país hoje? É que as pessoas entraram, talvez um pouco por conta da rede social, dos cortes de Instagram que duram 15 minutos, e 15 segundos, e as verdades absolutas viraram cortes de Instagram. E eu não acredito nisso. Eu não acredito em um país que não cuida dos mais pobres, mas eu também não acredito em um país dando certo que não cuida das empresas e não cuida dos empregos. Então, por isso que eu digo que eu sou de centro. O governo federal tem errado muito.
A gente vem acompanhando e os números dizem isso. E eu torço muito para que esse país possa voltar ao centro da mesa, que a gente possa dialogar e que a gente possa passar os próximos natais, que infelizmente eu já sei de várias famílias que brigaram, mas que a gente possa passar os próximos natais com o tio bolsonarista sentando na mesma mesa da tia lulista e ali a gente possa fazer uma conversa muito tranquila, porque as pessoas têm direito a pensar diferente. Pensar diferente, sim. É como na comunicação, né? A gente tem, na área da comunicação, comentaristas que pensam mais à esquerda, outros pensam mais à direita, mas todo mundo se respeita e consegue conviver, né? Não é porque cada um tem um pensamento, vai ser todo mundo igual, cada um pensa de uma forma diferente. E ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. Cada um acredita na sua verdade, né? Podemos dizer assim. Exatamente. Agora, o que você ainda quer entregar como deputado até o fim do seu mandato? Olha, o Código de Defesa dos Autistas Alagoanos, que é esse veto que a gente está lutando para derrubar, é a principal bandeira nesse momento. Depois disso, a gente tem várias leis apresentadas para que a gente possa lutar, grande maioria delas tratando sobre autismo. E acho que a principal lei do primeiro semestre, e aqui falar primeiro semestre, é a obrigatoriedade das câmeras nas escolas. Essa é imprescindível, a gente precisa botar a câmera nas escolas. Essa é a principal lei que eu quero entregar, e aí quem está nos assistindo tem a certeza vão ter várias outras, mas sempre tem aquelas que a gente tem certeza que muda a vida das pessoas. E eu tenho certeza que a gente dá mais segurança às nossas crianças se a gente tiver câmera nas escolas. Você vai para uma reeleição, para a Assembleia Legislativa, ou você pretende voar mais alto e para uma Câmara Federal? Hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual. Pretendo continuar na Assembleia. Se assim o povo deixar. Vai ficar no mesmo partido ou você quer mudar de partido? Olha, a conversa de partido ela não iniciou, mas eu não pretendo mudar de partido não. Estou muito confortável, me dou muita liberdade para dizer, defender e acreditar no que eu acredito, a votar como eu quero. Então, enquanto eu não for pressionada a ter que seguir ordem de ninguém, poder seguir as minhas próprias convicções, eu estou muito confortável onde eu estou. Olha, a política afasta muito, como a gente acabou de comentar aqui, né? Tem até briga familiar. E afasta principalmente os jovens, né? E aí, o que você diria para o jovem hoje que está nos acompanhando, para que ele possa acreditar que a política, ele participando, possa mudar algo? Olha, eu digo para quem nos assiste, para os jovens que nos assistem, que as 27 vagas de deputados vão continuar existindo, as 9 vagas de deputados federais vão continuar existindo, a gente vai continuar tendo um presidente, a gente vai continuar tendo um governador, vai continuar tendo um prefeito. Você querendo ou não, você participando ou não. Você só tem uma escolha. Participar e tentar mudar por dentro. Porque se a gente não participar, vai continuar acontecendo com as mesmas pessoas, do jeito que você não quer, com as coisas que você não defende. Se você acha e acredita que está errado, venha mudar de dentro. Se você acha que está certo, deixa como está. Eu acho que está errado. Muito bem, Cibele. Quais os sonhos e projetos que estão no seu radar ainda na política, que você tem mais um ano de mandato aí para realizar? Olha, são essas legislações que eu lhe falei, são as principais, é a gente conseguir aprovar e a gente começar e conseguir colocar em prática esses atendimentos a crianças atípicas no interior de Alagoas. A gente conseguir convencer o governo do estado a fazer esses atendimentos. Isso é muito importante. Então, e aí eu posso estar redundante, voltando para a tecla do autismo, falando neste fato, mas é muito importante porque para mim é uma bandeira muito importante. E o segundo, esse talvez um pouco mais distante, talvez a gente não consiga para o ano que vem, é conseguir diminuir os números e a agressão de mulheres em Alagoas. Esse talvez a gente não consiga para o ano que vem, mas devagarinho, aprovando leis, fazendo denúncias, cobrando da justiça, nosso trabalho consiga impactar nos números de violência contra a mulher em Alagoas. Muito bem, você está acompanhando na MiraCast, mais um episódio aqui na Rede Antena 7, no Grupo 7 Segundos e também na Rádio 96 FM de Maceió. E também tem os cortes que você acompanha no nosso Instagram, no nosso Facebook, nosso canal também no TikTok. Então, na plataforma de rede social tem várias para você acompanhar também essa entrevista bacana com a deputada Cibele Moura. Deputada, muito obrigado pela conversa, né, pela transparência, pela sua participação. Eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem final para quem nos acompanha aqui no nosso podcast e se inspirar na sua trajetória política para que também possamos ter novas Cibeles por aí atuando na política. Olha, eu agradeço o espaço. Acho que a conversa foi muito legal. A gente pôde conversar sobre Alagoas e é muito interessante. Dizer a quem nos assiste que participe da política. Se você não tem o perfil para ser candidato ou está dentro ativamente de uma campanha política, mas faça a sua parte. E qual é a sua parte? Analise quem são os candidatos, olhem quais são as propostas, olhe o que fez, olhe a história de vida,
Hoje é muito fácil saber quem são as pessoas, a internet ajuda muito. Participe, não ache que porque tá ruim tem que ser sempre ruim. Tá ruim, a gente pode mudar, e a gente só vai mudar se gente boa decidir participar. Pois é, gente, Cibele Moura, entra aí no Instagram dela, ó, Cibele, @Cibele Moura, né? Isso. Cibele Moura, você entra aqui rapidinho, já acessa aí, bastante atuante e seguida também, mais de 100 mil seguidores aqui, ó, deputada, tá vendo aí? Tem todo o dia a dia dela, os projetos e assuntos que ela vai defendendo e vai conversando com o seu público aí, com a sociedade. Obrigado, deputada, obrigado a você que acompanha o nosso NamiraCast, mais um episódio no ar para você. A gente volta no próximo episódio trazendo mais um convidado especial. Até breve.